Em tempos em que a imigração se tornou um tema de urgência mundial, o dramaturgo Alexandre Lino resolveu olhar para a nossa própria realidade e falar dessa antiga saga dos nordestinos que vêm para o Sudeste buscando uma vida melhor. Dá só uma olhada no que a gente conversou com ele. E eu nem olhava pra trás no dia que eu vim me embora, não teve nada demais. Eu sou Alexandre Lino, eu sou ator, produtor e documentarista. Eu sou idealizador do projeto Nordestinos. É um projeto transmediático que envolve a realização de uma peça, de um livro e de um documentário falando sobre o tema migração, sobre a migração e a presença dos nordestinos no Rio de Janeiro e São Paulo. É um projeto que estreou ano passado, no dia 8 de outubro, no Dia Nacional do Nordestino. Esse ano nós voltamos em cartaz no Teatro Eva Hess. O livro já foi publicado e lançado no mesmo dia da estreia do espetáculo, está nas livrarias. E o nosso filme, o nosso documentário, que é uma extensão dessas falas, desses depoimentos dos migrantes, estreia também esse ano, no dia 8 de outubro, estrategicamente Dia Nacional dos Nordestinos. Nós fizemos a divulgação em redes sociais, em notas em jornais, informando que estávamos recebendo histórias de imigrantes no eixo Rio-São Paulo para contar suas histórias. Enfim, o que levou essas pessoas à cidade, a realização de seus sonhos, o desejo de um bom emprego, de uma melhor vida, a procura de um amor, enfim, tem histórias de todas as formas. Esse encontro foi um encontro muito forte, muito impactante para nós, porque nós reunimos um elenco de 4 nordestinos, um diretor que é o Tuca Andrada, que também é nordestino, e nós colocamos à disposição as nossas histórias. Não tinha como só receber as histórias dos outros e avaliar aquele material sem que a nossa também não estivesse à disposição. Não era muito diferente a nossa trajetória, saímos todos nós em busca de alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, mas uma coisa era certa em todas essas histórias: eram pessoas muito determinadas, eram pessoas muito corajosas. Então teve um dado que o Tuca nos falou que impregnou todo esse trabalho. Ele falou: não existe nessas pessoas que estão aqui relatadas, que eram mais de 100 as cartas recebidas e as nossas ali, o estado de coitado, como somos vistos por muitos, na verdade. A peça é uma comédia documental, como a gente fala. Ela traz, o material é a realidade, a gente transporta essa realidade para o palco. É Rosemary, querido. Ah, é? Tem certeza? Absoluta. Mas Rose, fala pra ele que não é Rosemary, não. É Rosemary. Tudo junto e com I no final. Nós acabamos rindo junto com o público, na verdade. Em algumas situações a gente se segura muito, porque a gente vê o deleite das pessoas. E vê o deleite de nordestinos que estão lá assistindo, se reconhecendo naquelas histórias. Então a peça é uma brincadeira em cima dessa realidade, é uma brincadeira séria, mas é uma brincadeira. O pai era apaixonado por informática e resolveu colocar o nome da filha de Mauser Neide em homenagem ao mouse. E do filho, Orkutis Clay, em homenagem ao Orkut. Se fosse hoje em dia, ia colocar Facebook Clay. Por que será que nordestino tem mania de botar nome esquisito nos pobres dos filhos? Deve ser pra ser notado, né? Ou então pra ser esquecido de vez. Estivemos na Mostra de Tiradentes, a mais importante mostra de cinema independente do Brasil, e conversamos com alguns dos realizadores da mostra Aurora. Dá um confere. Onde que é o lugar do futuro das tribos indígenas do Brasil que as pessoas acostumaram a pensar neles no passado? Como é que nós vamos lidar com essa maravilha de riqueza que nós temos? Só admirando ela? Sou Luiz Paulino dos Santos, né? Nasci na Bahia e comecei a fazer cinema na Bahia. A gente ia para o cinema buscar a verdade ou para transmitir um pouco, não é? Com a força do cinema, qual é a verdade que nos interessa ao mundo do modo geral. E uma das grandes verdades que está entre nós, entre as outras, são a dos índios. Quando eu soube que teria mais uma oportunidade de realizar outro filme sobre os nossos índios, refleti
e emocionado vi que isso não poderia ser por acaso. Indo Zoró, antes, agora e depois, né, uma espécie de retorno de Jedi, né, porque é o retorno de uma carreira cinematográfica interrompida e ela retorna exatamente do ponto que parou, porque o último filme realizado pelo Paulino há 30 anos atrás foi Catena, Vamos Caçar. E agora ele retorna a esse mesmo filme, retornando esse filme para esse povo que se encontra numa situação muito diferente dessa de 30 anos atrás. Então o filme tem esse choque, né? Essa viagem no tempo. E é um choque também na própria realidade dessa pessoa, né? Que é o protagonista do filme, é o diretor do filme, é o protagonista do filme, porque ele se coloca, né, como narrador e deixa que todo mundo perceba, né, o sentimento dele diante de toda essa transformação. Esse mundo lúdico, indígena, que está hoje registrado no filme, é exibido. Todas as pessoas que falam comigo a respeito do filme se referem a ela, não é? E aí aquela cena, aqueles meninos, aquela alegria toda, filmando, então ela foi filmada exatamente aqui. Se tem alguma mudança, isso é por conta do tempo, né? Porque os meninos vinham assim numa alegria incrível, e aí, ó, todos se atiravam na água. Meu nome é Henrique, sou diretor do filme Taeguawa, sou goiano, né? É um filme realizado no Tocantins, na Ilha do Bananal, com os índios Auma do Tocantins. O Taeguawa é um filme que meio que emenda assim, com a minha vida e com também minha relação com o meu irmão e o fato da gente dirigir esse filme juntos. Tudo começa um pouco em 2003 e eu estou com 20 anos, estudando comunicação na Universidade Federal de Goiás e eu soube de umas fitas VHS que existiam na universidade, falavam que elas estavam perdidas, sobre os índios avacadoeiros. Ela encontra essas fitas VHS, meio sem saber o que fazer com essas fitas, leva para casa e eu, anos depois, encontro as fitas lá em casa e as imagens chamaram tanto a atenção dela quanto a minha. Há uma certa aura, mitos e narrativas sobre esses índios. Eles são conhecidos em várias áreas de Cerrado do Planalto Central no Brasil como os índios invisíveis, cara preta, eles foram chamados de várias formas. As imagens traziam muita informação e um discurso forte de opressão sobre eles. Nós, assistindo às imagens, a gente foi desenvolvendo um sentimento de revolta. E aí a gente então decide juntar esse primeiro material que a gente achou e depois mais arquivos que eu fui juntando ao longo de uma pesquisa e a gente leva para os índios na tentativa de fazer um filme com eles e a possibilidade de discutir esse filme com eles, né? E a gente tinha uma coisa de não filmar, porque esses índios tinham sido muito fotografados e muito filmados e parece que a presença de uma câmera era assim, tão insuportável para nós também quanto para eles. A gente só resolve filmar mesmo quando já estávamos desenvolvendo juntos a ideia do filme, né? E aí os índios, a primeira coisa que se define é que vai ser sobre a terra e que vai ser conectado com esses arquivos, com essas imagens que a gente encontrou antes. No filme não há um real possível de ser filmado, então é uma fabricação mesmo do real. E nesse sentido a gente era importante que o filme fosse falado na língua original, que é o Auma, então existe um esforço todo dentro do filme de se falar em Auma, isso era uma coisa que a gente discutiu bastante. O filme, para além da questão dos arquivos, fala sobre a memória do contato com os índios, né? Da cosmologia dos Auma e também sobre o processo de luta pela terra que a gente ficou sabendo quando a gente foi levar essas imagens, né? Eles sacaram que a gente estava a fim de fazer um filme pró-demarcação, né? E é um filme pró-demarcação mesmo, é assim, Taeguawa agora ou nunca. E aí daí os objetivos se firmaram e a gente foi.
José Bechara volta ao Paço Imperial no Rio de Janeiro, onde começou sua trajetória com a sua primeira exposição individual, dessa vez com a mostra Jaguares. Dá uma olhada. Eu me chamo José Bechara, sou artista plástico, nasci, vivo e trabalho no Rio de Janeiro. Essa exposição que eu trago para o Paço Imperial chama-se Jaguares. Ela é uma exposição que reúne diferentes materiais, dos quais costumeiramente me utilizo, embora o conjunto trate de questões que ainda são, eu diria, de um ponto de vista simbólico, as mesmas, sobre o tempo, espaço, a permanência das coisas, a fragilidade dos indivíduos, a dificuldade de emergir. Eu me interesso pela geometria que hesita, que é frágil, que se esforça para se manter tal como a vemos, assim como nós, né? Que temos que fazer um esforço danado, pelo menos é assim como eu vejo os indivíduos, né? A vida é maravilhosa, mas viver exige esforço, muito, né? E essas são coisas que sempre acompanham, sempre me perturbam. São preciosas e, ao mesmo tempo, muito temidas por mim. Nesse bloco, vamos falar sobre duas exposições. Uma sobre o José Oiticica Filho, que vem a ser um dos principais nomes da fotografia moderna no Brasil. E outra, uma exposição que reúne documentários inéditos dos irmãos Lumière com imagens criadas por alunos do Instituto Benjamin Constant. A coleção de José Oiticica Filho é composta de 167 imagens. E na exposição na Galeria Índica, nós estamos expondo por volta de 30 imagens. Dessas 167, José Oiticica teve 4 fotógrafos. Ele se transformou em 4 fotógrafos. Ele começa como um fotógrafo cientista, depois ele passa para ser um fotógrafo fotoclubista, depois ele vai ao construtivismo e ao abstrato, ao geométrico. E essas 4 fases estão na exposição. É interessante também destacar que, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não trabalhava com fotogramas e nem com fotos que eram feitas só ali no ampliador, né? O tempo todo um trabalho de reprodução. Então, desde a época do fotoclube, ele fazia do laboratório uma espécie de Photoshop, né? Então ele tem fotos que ele fotografa, como a de um túnel, tem uma foto de um túnel que é incrível, só que lógico, quando você fotografa um túnel, lá fora estoura, não aparece nada. Aí ele pega uma outra foto, recorta o túnel, cola atrás, fotografa novamente, e aí reproduz até chegar no resultado que ele queria, aí sim ter um negativo final. E a partir disso, aí então na parte abstrata e concreta, ele faz realmente do laboratório a parte mais importante. Tem uma máxima que ele diz que a fotografia nasce no laboratório. Esses 110 anos de vida, né, é o momento da gente poder mostrar mais esse trabalho, que foi muito pouco visto ainda no Brasil, e as pessoas realmente poderem tomar um contato bem mais próximo com essa história que precisa ser mostrada. Oi, eu sou a Aida, sou curadora da exposição que está no Centro Cultural dos Correios, Vistas Lumière. É uma exposição sobre os filmes feitos no início do século XX pelos irmãos Lumière. São os primeiros filmes e eles foram feitos no mundo inteiro. E a proposta da exposição é ir do início do século XX para o início do século XXI, passando pelo Rio de Janeiro. Então a gente vem ao Rio de Janeiro para conhecer como é que era esse Rio do início do século, contemporâneo dos irmãos Lumière, e depois a gente chega no início do século XXI, mas aí com celulares e tablets.
sempre filmes dentro das mesmas propostas que os irmãos Lumière utilizavam. Filmes de 1 minuto, 50 e poucos segundos, com a câmera parada e registrando um evento numa cidade. E a gente fez, então, 35 filmes com alunos do Instituto Benjamin Constant. E a gente fez também uma instalação sonora. Bom, como fazer a ambientação sonora de uma exposição com filmes do Lumière? Será fazendo um som de cidade da época, música da época? E conversando muito com a Aida, a gente chegou à conclusão que não, que a imagem é muito forte por si só, então a gente colocou somente vozes de cada país e uma referência musical muito pequena para algumas pessoas perceberem de onde estão localizados. Então, um Wagner na Alemanha, uma música flamenca de Madrid. Então essa foi a brincadeira sonora com os filmes do Lumière. Esses filminhos de 1 minuto, eles são inéditos no Brasil. É a primeira vez que a gente vê em tela grande. Alguns estão na internet, mas com uma qualidade muito precária. E eles foram todos restaurados, é a primeira vez que eles passam aqui no Brasil. E para finalizar, eu queria convidar vocês para visitar a exposição. Ela está até o dia 21 de fevereiro no Centro Cultural dos Correios. Eu acho que vocês não vão se arrepender.